Estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Jovens. O título da lição é Instruções para as Mulheres. O tema do trimestre é Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Então, dando continuidade ao texto aqui da primeira epístola a Timóteo, nos últimos versículos que estudamos na lição passada, falava a respeito da oração, e logo na sequência, então, a partir do versículo 9 do capítulo 2, vai falar a respeito de algumas instruções para as mulheres. Então, Timóteo tinha essa incumbência também de colocar em ordem, de orientar ali aquelas novas convertidas. Ainda vi aqui a questão desse texto que gera algumas polêmicas, mas a gente vai perceber, à luz do contexto, que Timóteo não estava sendo de forma nenhuma machista, pelo contrário, ele estava ali legitimando uma liberdade que só o cristianismo dava às mulheres, de aprender e até de ensinar, como veremos aqui durante a lição. Coisa que nas culturas grega, judaica, isso era impossível, mas Cristo ele dá esse enfoque à mulher, como diz em Gálatas, não há diferença nesse aspecto, em Cristo somos todos iguais. O texto principal diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestido precioso. 1 Timóteo 2,9. Também estaremos estudando então a respeito dessa recomendação em relação às vestes das mulheres. Então aqui é um princípio, não vai falar do costume, vai falar do princípio porque a partir do momento que existe um modelo, um modo de vestimenta com pudor, com modéstia, com honestidade, não importa o costume da igreja, o costume local. Isso é um princípio que vai nortear a maneira então que as mulheres deveriam se trajar. A gente vai detalhar isso mais durante a lição. Resumo da lição: a mulher deve se vestir com pudor de modo a agradar a Deus, que sempre tenha esse alvo, glorificar a Deus, agradar ao Senhor. Os objetivos da nossa lição são explicar qual deve ser a maneira adequada da serva de Deus se vestir, saber qual deve ser a conduta das mulheres na igreja e apresentar as recomendações de Paulo a um jovem pastor a respeito das irmãs. Já a respeito da forma de se trajar, aqui na orientação pedagógica nos traz algo interessante, que diz o seguinte: a admoestação de Paulo às mulheres não as impede de se vestir de maneira elegante, mas tão somente de se utilizar do vestuário para chamar a atenção. A melhor maneira de uma pessoa, homem ou mulher, expressar sua individualidade é através das boas obras que evidenciam um caráter piedoso, Porque a nossa marca, aquilo que venha chamar a atenção, seja esse caráter, seja essas boas obras. A sociedade da época, como a nossa, parece que pressionava as mulheres a que se vestisse como se fossem objetos sexuais. Assim também, os seus valores e qualificações foram determinados pela habilidade de estimular a sexualidade dos homens. Então veremos por que Paulo teve essa preocupação de passar essa instrução a Timóteo. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra e a principal divindade adorada naquela cidade era Diana ou Artemis, ou seja, era uma divindade que era reconhecida como uma deusa da fertilidade. E quando a gente vê a estátua desse ídolo, vê um ser cheio de seios. Então ali já demonstrava então a característica sensual daquele ídolo e do culto que se prestava a ele. Então havia sacrifício humano, havia também sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Então acreditava que a adoração àquela deusa da fertilidade se dava através do sexo, através dessas sacerdotisas que se prostituíam. E era essa forma de adoração àquela deusa. Então a cidade ela gira em torno dessa deusa do templo a Diana, e aquele templo era reconhecido como uma das maravilhas do mundo por toda a sua grandeza. Também o comércio se movia baseado nessa deusa, nessa idolatria. Inclusive eles, em determinado momento em Atos dos Apóstolos, aqueles mercadores, aqueles ourives, intentam contra a vida de Paulo, geram aquele tumulto, fazendo com que a população se voltasse ali contra a pregação de Paulo, já que achava eles que iria fazer com que o seu ofício fosse a falência.
porque Paulo pregava contra, né, aquela idolatria. Então, não só idolatria, mas tinha também todo esse aspecto sensual nesse culto a essa deusa. E então muitas mulheres, né, que se convertiam vinham dessa vivência, vinham, né, desse meio idólatra, e houve então alguns cuidados de Paulo em relação a como elas deveriam se vestir, né, e principalmente como foi lido aqui na orientação pedagógica, a sociedade da época, como a nossa, parece que pressionava as mulheres a que se vestissem como se fossem objetos sexuais. Então o que acontecia lá hoje acontece também. A sociedade ela imprime esse padrão de moda para que as mulheres também, né, se vistam com o objetivo de sensualizar. E além da veste havia toda, né, aquela cultura. Então Paulo está combatendo isso, está orientando a Timóteo para que ele possa então conduzir a igreja, né, de maneira santa e orientar aquelas novas convertidas como elas deveriam se vestir, né? Não no padrão, na moda do mundo, na moda ali da cidade, mas agora de forma modesta, com pudor, né, e de forma honesta. Então a gente vai ver que há um contexto, né, para essas orientações de Paulo. O texto bíblico é em 1 Timóteo 2, 9 a 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestido precioso, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem os de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, todas essas prescrições têm um sentido, né? Paulo estava ali preocupado para o bom andamento, né? Está falando aqui do culto, né? Da santidade do culto. Por isso começa, antes de tudo, né, que fizessem orações, e agora fala também desse portar dessas mulheres santas, né? Como diz aqui, como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Então, as servas de Deus tinham que se diferenciar da sociedade daquele mundo idólatra, movida à sensualidade, né, prostituição. Então, eram novas criaturas e não podiam mais se parecer com o mundo. A introdução diz: homens e mulheres são igualmente preciosos para Deus, resgatados pelo mesmo preço, o sangue de Jesus derramado por todos nós. Isso não pode ser confundido com igualdade de papéis. Homens e mulheres são diferentes na anatomia, na função e posição de cada um, na família, na sociedade e na igreja. Então, em relação à salvação, em Cristo Jesus somos todos iguais. Como diz em Gálatas 3,28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nesse aspecto somos todos iguais. Mas como vamos ver aqui na lição, embora não haja diferença nesse aspecto, homens e mulheres, né, têm papéis diferentes, tem diferença anatômica, né, tem diferença também na sua posição na família, na sociedade e na igreja. Então são papéis distintos. Há essa diferenciação, cada um seguindo cada papel que Deus, né, nos prescreveu. O primeiro tópico vai falar sobre a maneira de se vestir. Então a gente já viu esse contexto, né, complicado ali em Éfeso, também a gente vai ver Corinto, também outra cidade que tinha também toda essa problemática, e Paulo então tem que trazer essa orientação. Primeiro subtópico, descrição e moderação. Depois de tratar do comportamento do homem no culto público, 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Inicia falando agora então sobre o vestuário adequado, que deveria ser honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestido precioso. Capítulo 2, versículo 9. Essa recomendação, independente de cultura ou época, está ligada à discrição e moderação nas vestes. O rapodor, o grego aidos, subtende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atrai atenção para o seu corpo e ultrapassa os limites da devida moderação.
né? Então esses princípios de moderação, de pudor, isso depende da cultura, da época. Falamos a respeito do princípio de como a mulher deve se vestir. Se por acaso, por exemplo, nós da Assembleia de Deus, né, em a maioria dos estados, então a mulher tem um padrão de vestuário, mas tem outras igrejas, outras denominações que as mulheres usam calça comprida. Então isso não interfere, né? O pudor, o princípio, a forma como deve se vestir de forma moderada, não atraindo atenção, né, para o seu corpo. Esse princípio é geral, né, e independe, né, da cultura ou da época. A diferença do costume, né, como eu falei, essa é a diferença de costume, por exemplo, da Assembleia de Deus ou de outra igreja, né, aí é a questão de obediência, né. Aquela irmã que faz parte daquela igreja, ela aceitou, né, ela concordou isso na sua profissão de fé, de obedecer os costumes da sua igreja. É costume. Mas o princípio do pudor, da moderação, isso não depende de denominação. Isso é um princípio bíblico, uma doutrina bíblica que Paulo está ensinando ali a Timóteo, e como já foi dito, depende da época ou da cultura. Sempre esse princípio é válido, ainda que o costume de determinada igreja seja diferente, mas o princípio é aquele que norteia o vestir da serva de Deus. De acordo com a Bíblia do Instituto Pentecostal, vestir-se de um modo imodesto para despertar desejo impuro nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Então, aquele homem que olha e cobiça, ele já adulterou, já pecou, a Bíblia fala assim. E quem provocou, né, essa cobiça intencionalmente, ou através de suas vestes, também está pecando, está errando. Cabe então essa moderação, né, esse cuidado para evitar ultrapassar esse limite, né, e provocar essa situação. Diz mais, nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas, que expõem o corpo de tal maneira que provoque desejo imoral ou concupiscência em alguém. Conforme Gálatas 5,13, Efésios 4,27, Tito 2,11 e 12. Né? Segundo o subtópico, a situação de Éfeso. Os efésios apelavam muito para a sensualidade pela exposição do corpo da mulher. O uso de trajes imodestos era meio de se despertar o desejo sexual masculino, o que acontecia inclusive nos cultos pagãos. Né? Então, era terrível. Né? Havia todo esse culto pagão a Diana, também havia o culto ao deus Baco, que era o deus do vinho. Então havia, quando misturava então, essas duas cerimônias, havia orgias, havia toda essa cerimônia de prostituição. E claro que a prostituição passava por esse viés, né, da mulher, então, usar roupas sensuais. E isso Paulo, é claro, estava barrando para não entrar na igreja. Se era costume no mundo, se era moda lá da cidade de Éfeso, isso teria que ser completamente diferente na igreja, claro. O ensino de Paulo, aplicável a todos os tempos, visava que as mulheres convertidas em Éfeso abandonassem o padrão da época e adotassem uma nova postura. Isso se aplicava também para o abandono de costumes extravagantes daqueles dias, como o uso de tranças, ouro ou pérolas e vestidos luxuosos. Né? Então também havia a falta de modéstia no trajar. Né? Então, algumas ostentavam, né, essa condição financeira. Né? Então, ali é uma cidade que tinha essa cultura matriarcal, então as mulheres tinham toda essa condição de destaque. Né? Então Paulo também está buscando que as cristãs, né, que as servas de Deus, andassem de forma modesta, não ficassem ostentando. Né? Então, tranças, né, era essa forma que elas penteavam o cabelo. Alguns estudos vão dizer até que trançava os cabelos com fios de ouro, né? Então, de forma a ostentar a condição dela ou chamar a atenção. Então, era completamente o contrário à serva de Deus, né? Ela não era para chamar a atenção, era para andar de forma modesta. Como lemos no início da lição também, Paulo não está dizendo que não era para andar de forma elegante, mas não era para andar dessa forma como o mundo andava, nessa moda do mundo. É a mesma coisa hoje, né? A gente vê algumas irmãs que têm algumas lojas de roupas, né, cristãs, e elas lançam uma moda cristã. Mas a moda do mundo a gente sabe que é só no viés de sensualizar, de chamar a atenção mesmo, de atrair, né, para a exposição do corpo. Né? Principalmente hoje, numa época, né, que as pessoas têm essa prática narcisista. Né? Todo esse cuidado, Paulo queria que as irmãs tivessem, essas novas convertidas, e que elas estivessem completamente rompidas, né, com a moda do mundo, com a moda de Éfeso.
e sim agora andando de forma diferente como nova criatura. A mulher cristã deveria adotar um estilo simples e discreto de se vestir e dedicar-se às boas obras. 1 Timóteo 2,10. Então o que deveria chamar a atenção era o caráter e não as vestimentas. Terceiro subtópico, a proteção do corpo. O comportamento das mulheres cristãs deve contrastar com o modelo mundano. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos sexuais. Convém lembrar, contudo, que é a mesma Bíblia que reprova o mau comportamento da mulher na disposição sexual do seu corpo condena o pecado do homem que pelos olhos se dá a cobiça. Então ninguém vai poder se justificar diante de Deus dizendo, não, a culpa foi da irmã, a culpa foi do irmão, não. Cada um também tem que vigiar, e o que cobiça também está pecando. De nada vale um culpar o outro, seja o homem cobiçoso culpando a mulher por expor seu corpo, seja a mulher vestida sem devida decência culpando o homem por seu olhar cobiçoso. Deus não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. O quarto tópico, desde o Éden. Há quem ignore o ensino sobre a necessidade de vestir-se bem, cobrindo adequadamente o corpo, como se isso fosse uma exigência de homens. No Éden, após a queda, Adão e Eva se vestiram com aventais de folhas de figueira. Gênesis 3:7. O próprio Deus preparou para eles roupas decentes, túnicas de pele. Gênesis 3:21. Bem diferente das vestes precárias que estavam usando. Então é claro que Deus dá uma veste diferente a eles. Tem também outros sentidos aqui, em relação que um inocente ali teve que morrer, um animal teve que morrer para poder cobrir a culpa deles, as falhas deles. Mas mesmo assim, a gente vê que Deus não quis que eles ficassem com aquela roupa que eles mesmos providenciaram, que era feita de folhas de figueira. A mulher que decide servir a Deus precisa atentar com humildade para esse valioso ensino. Seu comportamento e vestuário devem ser santos, evitando roupas extravagantes, luxuosas, decotadas, transparentes, curtas ou muito coladas ao corpo. Tudo que chama a atenção, então, está errado. Claro que, mais uma vez, frisando, não está dizendo que as irmãs não sejam elegantes, não andem de forma bonita, não se cuide. Não é isso. A questão aqui é buscar atenção com outro sentido, o sentido de sensualizar. E nesse último caso, os homens também estão incluídos. Até os homens, hoje em dia, estão pecando também dessa forma, dessa mesma maneira. O segundo tópico é a conduta das mulheres na igreja. Então, vamos falando de roupas, de princípios, Claro que não é o costume da igreja. O costume da igreja, cada igreja tem o seu costume. E a nossa obrigação é sermos fiéis, obedecer, não nos rebelar contra o costume daquela igreja que um dia professamos a nossa fé e prometemos ser fiéis aos costumes da igreja. Mas, como já falamos, os princípios vão além do costume, além do tipo de roupa, mas sim do modo como se veste, com pudor, com modéstia, com honestidade, de forma santa e simples, sem extravagância. No segundo tópico, o primeiro subtópico é aprender em silêncio. Então, um texto polêmico que a gente vai tentar agora desvendá-lo aqui nesta lição. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A princípio, a gente também tem que detectar aqui o contexto. Como já falamos, havia toda aquela forma como as mulheres agiam nos cultos pagãos. E agora elas estavam adentrando ao corpo de Cristo. O Paulo aqui está dando uma orientação. E é interessante aqui que, embora Paulo está falando aqui que elas não ensinem, mas está dizendo que elas aprendam. Algo que era diferente da cultura da época. As mulheres não tinham esse direito de aprender. Agora, por que Paulo também está dizendo para que elas não ensinem? Percebe que aqui está baseado no histórico dessas mulheres que ali de Éfeso, como vai acontecer também em Corinto. Por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque o próprio Timóteo, ele era fruto de duas professoras, de sua mãe e de sua avó, que lhe ensinaram as sagradas letras, que transmitiram a ele uma fé não fingida. Então a mulher, ela pregava, ensinava, profetizava, mas nesse contexto Paulo está dizendo que não era para eles ensinar,
né? Ela precisa aprender. Então, voltando a ler o texto, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine. Então, existe um contexto específico aqui. Então, Paulo ainda dizendo, não permite, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, 11 a 15. Por que Paulo foi tão contundente ao tratar do comportamento da mulher? São várias as opiniões. O mais provável é que estivesse havendo algum excesso na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. Então a gente já percebe que havia uma liberdade nova para a mulher, nesse sentido, né? Dela aprender, né? E dela ser também instrumento de Deus na obra. Como a gente vai ver depois, Paulo mesmo elogiando muitas irmãs que cooperaram, né? Priscila, Sintique, Juna e muitas outras. A Bíblia também fala que as filhas de Filipe, tinha 4 filhas profetizas. Então vamos também, como forma de suicídio, trazer aqui o comentário de Coríntios, inclusive falando sobre as mulheres em Coríntios, que Paulo também dá uma orientação para que elas ficassem caladas. Por que isso? Diz assim, acredita-se que esta restrição rigorosa foi ocasionada pelo fato que muitas da igreja coríntia eram recém-convertidos do paganismo e que a nova liberdade que desfrutavam em Cristo levara a certas extravagâncias que eram impróprias e irreverentes. Existe a possibilidade ínfima de que razão semelhante ensejou essas advertências a Timóteo, que pastoreavam a igreja que saiu do paganismo de Éfeso. Não podemos aceitar a ideia de que, mesmo em Corinto, as estipulações citadas se aplicariam em todas as circunstâncias. Em outro texto, Paulo fala para os mesmos crentes coríntios: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Está lá em 1 Coríntios 11:5. Esta passagem é, no mínimo, reconhecimento de que as mulheres de Corinto oravam em público e, em alguns casos, exerciam o dom de profecia, e que essa prática não tinha a desaprovação do apóstolo, contanto que as mulheres que a praticassem estivessem corretamente vestidas. Portanto, não nos ficaria bem fundamentar nas observações de Paulo a Timóteo o ensino de que as mulheres devem ser excluídas de posições de liderança da igreja. Até o versículo 12, não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, deve ser considerado como ordem posta da igreja Efésia, por razões que nos são desconhecidas. Nem o ensino universal, que prenderia a igreja de todas as épocas, pode ser fundamentado corretamente nesse texto. As razões que Paulo cita nos versículos 13 e 14 para estabelecer esta regra são insuficientes para validá-la como programa de ação para todas as gerações futuras de cristãos. O fato de Paulo reconhecer livremente sua dívida a um grupo considerável de mulheres que o ajudaram na obra da Igreja de Cristo dá a entender que ele nem sempre estava preso a tais estipulações rígidas como as expressas a Timóteo. Então, Paulo dá essa orientação a Timóteo de forma rígida, provavelmente baseado num contexto ali, como também ele vai fazer isso aos coríntios, né? Dizer que as mulheres deveriam ficar caladas e, se tivesse alguma dúvida, né, perguntar ao seu marido em casa. Então aqui não podemos validar isso aqui como uma regra fechada, né? E sim buscar entender aqui o contexto que Paulo estava dizendo isso. Pois Priscila, né, ele ensinou a Paulo, né, conhecia a palavra, ela e o seu marido, né, como já falei, a avó e a mãe de Timóteo o ensinou, né, as sagradas letras, né. Em Corinto, Paulo orienta ali as mulheres quando forem orar, trata ali em relação a que elas tivessem os cabelos, né, com um véu, mas, né, as mulheres iam orar, outras iam profetizar, sendo usada pelo Espírito Santo. Então, Deus usava as mulheres de forma poderosa também na igreja e elas cooperaram como até hoje. Em muitos lugares são a linha de frente, assim, na obra do Senhor. Como o próprio comentarista disse, são várias as opiniões, o mais provável é que estivesse havendo algum excesso na igreja de Éfeso, já que havia mulheres recém-convertidas do paganismo. Por isso foi preciso tratar do assunto de maneira enfática, né? Segundo subtópico, a mulher no cristianismo. Antes de vermos um caráter repressivo na conduta paulina, precisamos considerar que tanto na cultura grega como na judaica, a mulher enfrentava sérias restrições, inclusive para estudar. O cristianismo trouxe uma verdadeira revolução quanto à oportunidade de a mulher aprender, e não o contrário.
É possível, portanto, que a instrução de Paulo estivesse apenas trazendo ordem para um aspecto liberalizante e não restritivo produzido pela fé cristã. Então, o cristianismo, em vez de restringir, pelo contrário, dava essa liberdade à mulher. O que Paulo estava ali combatendo algum excesso que essa liberdade havia gerado ali na cabeça daquelas novas convertidas, principalmente da origem delas, desses cultos pagãos, do comportamento que faziam antes e agora não era mais para ser feito na igreja. Terceiro subtópico, o contexto neotestamentário. As mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Elas o acompanhavam junto com seus discípulos e contribuíam com seus bens, lá em Lucas 8, de 1 a 3. Em vários outros textos do Novo Testamento, elas aparecem como importantes cooperadoras, mas em nenhum deles exercendo liderança ou pastoreio das igrejas. No texto do Novo Testamento, a gente não vê a mulher nesse papel, de liderança, mas em muitos casos, como cooperadoras e ativas, importante ali na obra. Como comenta Donald Stamp, teólogo pentecostal, o homem e a mulher são igualmente amados e preciosos à vista de Deus. Foram comprados pelo mesmo sangue, como já lemos. Porém, foi ao homem que Deus entregou a responsabilidade de direção da família e da igreja. O terceiro tópico, recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Primeiro subtópico, Paulo valoriza as mulheres. O apóstolo mostra em 1 Timóteo 2, 12 a 25, que não é permitido na igreja a mulher ensinar de modo normativo, diretivo e terminante, como faz o dirigente da congregação. Entretanto, não quer dizer que é proibido a mulher cristã ensinar a homens individualmente, como em Atos 18, 26. Profetizar no culto da igreja, sob o impulso direto do Espírito Santo, 1 Coríntios 11, 5 e 6. Ensinar na igreja a outras mulheres, inclusive as jovens, Tito 2, 3 e 5. Evangelizar em sua casa, instruindo homens e mulheres nos caminhos do Senhor. O comentarista então traz essa interpretação que esse ensinar seria de modo normativo, diretivo e terminante, que ele extrai do comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Segundo subtópico, o propósito divino. Quando Gênesis descreve a criação do homem e da mulher, ele está apresentando o propósito divino da mulher como ajudadora. Gênesis 2,18. A narrativa bíblica é clara no sentido de a mulher ter sido criada para ser companheira, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Foi o próprio Criador quem disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, ou seja, que lhe assista. Nem atrás, talvez um machismo, acho que a mulher tem que vir atrás, e o feminismo quer que a mulher venha na frente. Nem atrás nem na frente, do lado. Então, como a sua ajudadora, foi assim que Deus criou. Louvado seja o nome seu. Conclusão. A Bíblia não é um livro feminista e nem machista. Não tem compromisso com movimentos, conceitos ou ideologias humanas. Como palavra de Deus, prescreve condutas e papéis distintos para pessoas distintas, conforme o plano divino para cada uma delas. Todos os que cremos e praticamos que nela está escrito seremos salvos se permanecemos com modéstia na fé, no amor e na santificação. Como diz inclusive os papéis dos filhos, a submissão dos filhos, da esposa para o marido amar de forma sacrificial. Então, cada papel desse não deve ser sofrido, mas deve ser baseado no amor. Nós nos submetemos a Cristo porque amamos Ele. E ninguém está aí reclamando que Cristo é o nosso opressor. Não, nós nos submetemos por amor, aleluias, e Ele, de forma sacrificial, se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Então Ele já provou o seu amor para conosco, mesmo quando éramos maus pecadores. Próxima lição, instruções para os pastores. Então, em continuidade ao texto da Epístola de Timóteo, vamos para o capítulo 3, que vai falar a respeito dessas instruções de Paulo, a Timóteo, a respeito dos bispos, dos presbíteros, dos pastores. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Pai. Visita, Pai, cada jovem, Pai, nesse domingo, durante a administração dessa aula, Pai. Abençoa as tuas filhas, Pai, as jovens, que elas possam também andar, Pai, de forma santa, para te agradar, Senhor Jesus. Não, Pai, no curso do mundo, Pai, mas sim vivendo uma vida santa, modesta, Pai, de forma que toda a sua vida venha glorificar o teu santo nome. Deus poderoso, abençoe os jovens,
pessoas professores, todos aqueles que amam e contribuem para essa obra maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.